Muito bem, amigos. Bom dia a todos. Muito bom estarmos juntos aqui nessa manhã. Que Deus seja louvado pela sua presença. Quero estender aqui também o nosso carinho, o nosso abraço àqueles que nos acompanham pela internet, aonde você estiver nesse momento, que o Senhor te alcance com a sua bênção, paz e proteção. Estamos felizes porque nessa manhã com certeza Deus tem mais uma mensagem especial a cada um de nós. Quando nós abrimos a Bíblia, percebemos aqui Deus falando, e com certeza nessa manhã não será diferente. Mas eu quero introduzir aqui a minha fala, apresentando a vocês aquilo que na igreja nós conhecemos como sendo a roda do discipulado. Eu acredito que em algum momento você já visualizou aqui esse gráfico, essa roda, e os termos, as palavrinhas que aqui são indicadas, com certeza em algum verso da Bíblia você já teve a oportunidade de ler, e lendo, teve a oportunidade também de compreender algo que Jesus está pedindo a cada um de nós. Muito bem, aqui na roda do discipulado, nós encontramos um processo, e esse é o processo de discipulado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É importante que todos nós possamos conhecer esse processo, porque nós fazemos parte dele. De alguma forma, nós, segundo a orientação de Jesus na grande comissão, ali em Mateus 28, nós precisamos participar desse processo. Essa roda precisa girar, nós precisamos ir, precisamos fazer discípulos. Esses discípulos precisam ser batizados, ensinados, para que possam fazer o mesmo com outras pessoas, para que a roda gire e essas outras pessoas possam ir fazer discípulos, possam ser batizadas, possam auxiliar para que outras pessoas sejam batizadas, ensinar pessoas a respeito do momento que nós estamos vivendo e a respeito da necessidade de uma preparação para o encontro com o Senhor dentro de muito pouco tempo nas nuvens do céu. Esse é um processo simples. Eu e você precisamos internalizar esse processo, e quando alguém perguntar para você, você terá condições de agora responder de uma maneira bem clara qual é o processo de discipulado da igreja que você pertence. Muito bem, aqui nós extraímos algumas palavrinhas, assim como já mencionei, da grande comissão de Mateus capítulo 28. Ali nós vemos que Jesus ele começa dizendo assim: portanto ide. E o ide é o primeiro ponto, aquele que se destaca aqui logo no início do processo. Claro que o texto original não foi escrito em português, nós sabemos disso. E no texto grego aqui nós encontramos um gerúndio, ou seja, uma ação em movimento. É como se Jesus dissesse assim: olha, enquanto vocês vão, ou enquanto vocês estão indo, na caminhada de vocês, enquanto vocês vivem aqui nesse mundo, vocês precisam colocar em prática algumas ações importantes. E aqui nós destacamos a comunhão, o relacionamento e a missão como itens fundamentais. Alguém pode perguntar: mas pastor, o que é de fato comunhão? Sabe que algumas pessoas ainda têm dificuldade de compreender o que significa esse processo de discipulado chamado CRM. Comunhão é Bíblia, lição da escola sabatina, espírito de profecia, oração. É aquilo que nós precisamos fazer todos os dias, na primeira hora de cada dia, no primeiro momento de cada dia. O R de relacionamento tem a ver com as ações solidárias, ou seja, Deus me abençoa para que eu possa ser uma bênção na vida de outras pessoas. Ações solidárias que nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia, representando Jesus aonde nós estamos. O M tem a ver com missão, e missão é tudo aquilo que nós fazemos com o objetivo de apresentar Jesus, com o objetivo de testemunhar a respeito de Cristo, a respeito de sua volta. E nós podemos fazer isso através da distribuição de livros missionários, folhetos. Nós podemos falar de Jesus para alguém no ambiente onde nós estamos, seja no Uber, no ônibus, na parada de ônibus, em algum encontro social com algum amigo, na escola, no trabalho.
Missão tem a ver com compartilhar Jesus. E hoje nós temos aí as redes sociais, nós temos a tecnologia que nos ajuda para que nós possamos compartilhar Jesus para um número muito grande de pessoas. E nós podemos e devemos fazer uso da tecnologia para isso. Quando nós falamos a respeito de ir e fazer discípulos, ou enquanto nós estamos indo, devemos fazer discípulos, nós estamos falando a respeito do trabalho que nós precisamos, devemos realizar, e que tem a ver com o compartilhamento da palavra de Deus. Nós tivemos no sábado passado o encontro dos amigos de fé. O que são os amigos de fé? Os amigos de fé são as duplas missionárias. Eu, agora junto com um irmão, com uma irmã, ou quem sabe 3 ou 4 pessoas ali juntas, agora elas vão em direção a outras pessoas com o objetivo de compartilhar a palavra de Deus. Nós chamamos no nosso processo de discipulado esse item como sendo o discipulado pré-batismal, a preparação das pessoas para que possam tomar uma decisão ao lado de Jesus. Para isso, a transmissão do conteúdo bíblico é extremamente importante. E na sequência, nós temos agora a oportunidade de fazermos com que as pessoas que estão sendo agora discipuladas, recebendo a orientação bíblica, que elas sejam motivadas agora a trabalharem com outras pessoas. Enquanto eu aprendo, eu também ensino. E nós chamamos isso de envio, o discipulado pós-batismal, ou seja, a pessoa agora recebeu a orientação, decidiu-se ao lado de Jesus, foi batizada de forma pública, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador. Agora ela entra no processo sentindo a necessidade e sendo motivada para isso, a necessidade de agora compartilhar com outras pessoas aquilo que recebeu. Ela é enviada para isso. E aí nós temos os batismos acontecendo. A igreja existe para trabalhar em prol da conversão de pessoas. Nós somos ferramentas que Jesus quer usar para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecê-lo e que possam tomar uma decisão ao lado dele. Esse é um processo simples que nós precisamos colocar em prática, não apenas na igreja, algumas pessoas da comunidade, mas precisamos entender a necessidade de individualmente procurarmos desenvolver na nossa vida esse processo. E nós temos um sonho aqui para a nossa igreja do IACS. O nosso sonho é termos pelo menos metade dos nossos membros envolvidos na comunhão, no relacionamento e na missão. A metade. Nós sonhamos com pelo menos a metade. Pessoas que colocam Deus em primeiro lugar, pessoas que ajudam o seu semelhante, pessoas que compartilham durante a semana Jesus, comunhão, relacionamento e missão, pessoas que colaborem auxiliando outras pessoas para que tenham a oportunidade de conhecer Jesus através de estudos bíblicos. E agora envie essas pessoas para que compartilhem aquilo que aprenderam com outras pessoas. E o reino, ele começa a se expandir. Pessoas começam a ter a oportunidade, através de nós, através da igreja, de conhecerem cada vez mais ao Senhor. Nós sonhamos em termos pelo menos 18% dos membros envolvidos nos estudos bíblicos. Para isso nós temos escola de missões, nós temos as unidades da escola sabatina que atuam também no processo formativo, para que você possa ser capacitado e ministrar estudos bíblicos. Nós sonhamos em discipular e fazer com que essas pessoas que agora estão sendo discipuladas, que elas discipulem também outras pessoas. Nós chamamos isso de discipulado de terceira geração. Elas precisam conhecer a Jesus através daquilo que nós ensinamos e precisam agora sentir o desejo de também compartilhar. E nós sonhamos no ano de 2022, pelo menos 100 vezes, estarmos com aquele tanque cheio e publicamente termos aqui pessoas selando o compromisso com Jesus, se preparando para o encontro com Ele nas nuvens do céu, dentro de muito pouco tempo. Esse é o nosso sonho. Nós precisamos saber para onde queremos ir,
Para isso, nós precisamos sonhar, precisamos planejar. E digo para vocês que todos nós, de alguma forma, participamos desse processo. Precisamos sentir o desejo de participar desse processo. Porque, na realidade, quem nos pediu isso não foi o pastor, o ancião da igreja ou algum líder da área missionária, foi o próprio Jesus. Quando ele disse, portanto, ide e pregai o evangelho. É para isso que nós estamos aqui, gente. Se alguém perguntar para você por que existe a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a resposta é para ir em busca dos perdidos, ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enviar para que façam isso com outras pessoas, para que juntos possamos nos preparar para o encontro com Ele. É para isso que nós estamos aqui. Eu quero utilizar algumas palavras da Bíblia para embasar aquilo que acabei de apresentar para vocês na roda do discipulado. E aqui eu quero destacar 3 elementos que com certeza vêm da parte de Deus para a nossa reflexão, que tem a ver com isso que nós acabamos de ver, de ouvir aqui nessa manhã. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, vamos ler aqui a partir do verso 1, 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso de número 1. Aqui nós encontramos Pedro de uma maneira direta, objetiva e simples, falando a cada um de nós a respeito de alguns itens, mais especificamente 3 itens, que precisam ser colocados em prática antes do retorno do Senhor. Precisamos atentar para esses itens, para que possamos estar dentro do processo, fazendo parte do processo. E ele começa dizendo assim, verso 1, me acompanhe na sua Bíblia. Amados, esta é agora a 2ª epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Interessante que aqui, no grego clássico, mente esclarecida tem a ver com racionalidade. Interessante que quando você vai para o contexto bíblico, dentro do texto original, você percebe que mente esclarecida, ou eilikrines dianoia no grego, tem a ver com mente sincera. Perceba que Pedro apela à sinceridade das pessoas que estavam ali ao seu redor, recebendo agora essa mensagem. Pessoas que, segundo o próprio texto bíblico, já haviam recebido a mensagem, ou seja, sabiam que Jesus iria voltar, ou vai voltar. E o texto segue dizendo, verso 2, para que vos recordeis, assim como já mencionei, das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Interessante que aqui Pedro, ele destaca as Escrituras. Eu não sei se você percebeu, mas ele apresenta de uma maneira muito clara a totalidade bíblica, quando ele destaca os profetas, fazendo referência ao Antigo Testamento, e quando ele destaca os apóstolos, fazendo referência agora ao Novo Testamento, a Bíblia como um todo. E aqui mais uma vez nós encontramos o profeta bíblico ratificando a ideia de que a Bíblia é única, não existe uma divisão, não existem coisas que foram apenas para o passado, Antigo Testamento, e coisas que agora estão sendo projetadas para o presente e futuro, Novo Testamento, como algumas pessoas ensinam por aí. O texto bíblico, ele é apresentado em sua totalidade. É o princípio latino de sola e tota escritura, somente a Bíblia e totalmente a Bíblia. E é por isso que Pedro aqui destaca tanto os profetas no Antigo, como os apóstolos no Novo, como sendo aqueles que receberam de Deus a inspiração, para que agora pudessem escrever e transmitir a outras pessoas o conteúdo que vem da parte do Senhor. E o texto segue dizendo, verso 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, em uma tradução mais atual, poderíamos dizer, zombadores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra? E aqui Pedro narra a criação, e ele também fala a respeito do juízo, quando destaca o dilúvio. E ele segue falando, verso 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E no verso 10 ele segue dizendo: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Verso 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. E aqui eu destaco o primeiro item para a nossa reflexão nessa manhã. Perceba, ele diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. E agora ele sugere algumas ações para que nós possamos estar preparados para isso. O juízo, volta de Jesus. Perceba que o texto aqui fala a respeito de um contexto onde pessoas já estavam duvidando da promessa que Jesus havia feito. Jesus havia prometido voltar, ascendeu ao céu e deixou essa promessa de que dentro de muito pouco tempo retornaria a esse mundo. O tempo foi passando e algumas pessoas agora, segundo aquilo que Pedro diz, enfraqueceram na fé, começaram a duvidar das palavras do Senhor. Segundo o que o próprio texto diz, deliberadamente zombavam, dizendo assim: aonde está o cumprimento da sua promessa? Pessoas que desenvolviam agora dentro do seu coração a dúvida em relação àquilo que Jesus havia falado, a promessa que Jesus havia feito. Agora é interessante que, se dirigindo a esse grupo, a essas pessoas que desenvolviam no coração esse sentimento, Pedro agora defende a promessa que Jesus havia feito, dizendo assim: não retarda o Senhor a sua promessa. Muito pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Perceba, Pedro aqui destaca a misericórdia do Senhor. Enquanto muitos duvidavam da promessa, de que Deus de fato estava no controle, de que realmente existe um plano, Deus elaborou um plano de salvação e que vai retornar, enquanto muitos duvidavam do cumprimento dessa promessa, Deus agora se apresenta com misericórdia. E é muito interessante o significado dessa palavra, né? Misericórdia. Pode ser a junção de duas palavras, a palavra miséria e a palavra coração, cardia, misericórdia. Em uma tradução simples, poderíamos dizer que é como se Deus agora olhasse para a miséria que o ser humano se encontra por causa do pecado, e isso agora tocasse o seu coração. Misericórdia. É por misericórdia, Pedro aqui diz, é por paciência, longanimidade, que o Senhor ainda não retornou. Mas há necessidade de uma preparação, porque dentro de muito pouco tempo Ele vai voltar. E enquanto Ele não vem, o texto diz, verso de número 11: devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento e também, o que diz ali? Piedade. Esse é o primeiro conselho. Enquanto o Senhor não vem, enquanto Jesus não volta, o conselho que Ele te dá aqui nessa manhã, o primeiro deles, é que você viva aguardando o encontro com o Senhor em santo procedimento e piedade. Tá bom, pastor, mas o que significa esse negócio? Santo procedimento. Santo, nós sabemos, tem a ver com separação,
a palavrinha grega hagios, nesse contexto hagion, separação, ou seja, nós precisamos viver separados do mundo. O nosso proceder, o nosso caminhar deve ser diferente. Sabe, gente, algumas pessoas dizem assim: ser cristão parece tão chato. Algumas pessoas dizem: parece que nós somos de outro mundo, extraterrestres. Nós não fazemos o que as outras pessoas fazem, nós não seguimos a moda como muitas pessoas seguem, nós não comemos aquilo que as outras pessoas comem, não nos vestimos como a maioria das pessoas se vestem. E para alguns isso parece um pouquinho chato, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa manhã: é exatamente para isso que Deus nos chama, para sermos diferentes, não iguais. E em relação a sermos extraterrestres, por nos comportarmos de uma maneira diferente, aqui nós encontramos uma verdade, porque a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, somos forasteiros aqui, estamos só de passagem. Perceba que Pedro diz que nós, enquanto o Senhor não vem, precisamos viver separados. E aqui fala a respeito de procedimento, e o procedimento tem a ver com as orientações que o Senhor coloca através da Bíblia que precisam ser seguidas. Uma palavrinha bem conhecida: fidelidade. Sermos fiéis às orientações do Senhor, atentarmos para a palavra de Deus como sendo a nossa regra de fé, o nosso guia, e procurarmos viver de acordo com os procedimentos que o Senhor nos revelou através desse livro especial, através dos profetas no Antigo, através dos apóstolos no Novo. Aqui nós encontramos, amigos, orientação suficiente para que nós possamos ser felizes, ou sermos felizes aqui nesse mundo, mesmo diante de tantas lutas e tantas dificuldades que enfrentamos. Algumas pessoas por aí dizem assim: mas a Bíblia é um livro tão negativo, é não para isso, é não para aquilo, é não para aquilo outro. Sabe que na Bíblia, o não de Deus, preste atenção nessas palavras, o não de Deus é um sim para a vida. Quando Deus diz assim para você: não faça isso, é porque Deus, Ele quer o seu melhor. Da mesma forma, quando um pai diz para um filho, ou uma mãe diz para um filho: não faça isso, eu te amo, não quero que você sofra. Assim Deus também age com todos nós. E quando Ele diz não, na realidade Ele está dizendo sim. Não para as coisas do mundo, sim para a vida eterna. O não de Deus é um sim para a vida. Primeiro ponto: enquanto o Senhor não vem, precisamos viver em santo procedimento e também piedade. Piedade tem a ver com devoção. Piedade tem a ver com religiosidade. Piedade tem a ver com compaixão. Assim como já mencionei, piedade tem a ver com misericórdia. É como se Deus falasse assim: olha, enquanto o Senhor não vem, tenha compaixão das pessoas. Assim como Deus tem misericórdia de você, tenha misericórdia dos outros também. É o R do CRM, relacionamento. É você ajudar as pessoas sendo os braços, as pernas de Jesus na vida delas. Compaixão, ações solidárias. Isso é piedade. O verso 12 segue dizendo: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Interessante, né? Pedro aqui fala a respeito do esperar, e ele une ao esperar o apressar. Esperar e apressar. Sabe que algumas pessoas não entendem esse conceito aqui. Algumas pensam assim: nós somos adventistas do sétimo dia. Adventistas, aqueles que creem naquele que há de vir. Por isso eu vou esperar aquele que há de vir. E como que eu vou esperar aquele que há de vir? Me acompanha aí a câmera aí, porque eu vou sentar aqui. Eu vou esperar assim, aquele que há de vir. Muitos pensam que o esperar tem a ver com inércia. Eu espero parado. Jesus vai voltar, aleluia. Mas eu vou ficar aqui esperando. Mas perceba que Pedro amplia
o conceito, e ele diz assim: não apenas esperando, mas também apressando a vinda do dia de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui nessa manhã. Além de esperar, o que você tem feito para apressar a vinda do dia de Deus? Esperando sim, mas também apressando a vinda do dia de Deus. Perceba, a grande comissão é para todos nós. Quando Jesus diz, portanto, ide e pregai o evangelho, sabe, o ide, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, o ide tem a ver com você. Jesus disse isso para você. Jesus disse isso para você, para todos vocês. Ele disse, portanto, vão. E enquanto vocês vão, preguem o evangelho. Esperem sim, mas também apressem a vinda do dia de Deus. Esse é o segundo ponto que eu destaco para você aqui nessa manhã. Enquanto o Senhor não vem, nós precisamos esperar sim, mas também apressar a vinda do dia de Deus. Ellen White, falando a respeito desse segundo item, ela aqui destaca algumas palavras extremamente importantes, diretas, ao ponto. Livro Serviço Cristão, o guia missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você não leu, recomendo. Página 9, ela diz assim: a cada cristão é designada uma obra definida. Deus requer que todos sejam obreiros em sua vinha. Vós deveis lançar-vos à obra que fostes incumbidos e fazê-la fielmente. Se cada um de vós fosse um missionário vivo, a mensagem para esse tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, em cada povo, nação e língua. E essa parte é bem conhecida. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Perceba, enquanto eu discipulo, oriento, ensino a Bíblia, a pessoa que está sendo agora discipulada, ela já está nascendo no reino de Deus como missionário. Ela está sendo enviada para fazer a mesma coisa com outras pessoas. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto. Eu gosto muito dessas palavras aqui de Ellen White, quando ela diz que a graça de Cristo na alma é como uma vertente no deserto. O segundo ponto que eu destaco: enquanto o Senhor não vem, precisamos sim esperar, mas precisamos apressar a vinda do dia de Deus. A Bíblia diz que este evangelho do reino deverá ser pregado a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Ou seja, nós podemos participar desse processo. Não apenas podemos, mas devemos participar desse processo, para que o fim chegue, para que o juízo tenha vez, para que Jesus volte. E por fim, eu destaco o que Pedro segue dizendo no verso 13. O último ponto que eu quero destacar para você nessa manhã. Ele diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O texto diz: esperamos novos céus e nova terra. O esperar aqui tem a ver com esperança. Segundo a sua promessa, nós temos a esperança no coração de que dentro de muito pouco tempo, de fato, veremos o Senhor nas nuvens do céu. Nós precisamos manter essa esperança dentro do nosso coração. Precisamos ser diferentes daqueles que naquele tempo, a audiência de Pedro, zombavam, dizendo assim: aonde está o cumprimento da sua promessa? Aonde está a volta do Senhor? Muitos duvidavam naquele tempo.
E infelizmente nos dias atuais, muitas pessoas têm da mesma forma enfraquecido na fé e têm duvidado. Deixa eu te perguntar, eu estou encerrando meu sermão. A volta de Jesus é algo que faz com que o seu coração ele seja aquecido. A possibilidade do encontro com o Senhor nas nuvens do céu faz com que você encha de fato seu coração de alegria, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos desenvolver essa esperança cada vez mais dentro do nosso coração. Sabe que por aí existem muitas pessoas desesperançadas. Existem muitas pessoas que já não acreditam mais que Jesus vai voltar. Alguns dizem assim: tá tão bom aqui, deixa eu aproveitar a vida. Tem tanta coisa boa para viver, presenciar, usar, participar. Se ele voltar, voltou. Mas pelo menos eu aproveitei ao máximo tudo aquilo que a vida pode proporcionar. Falando assim, muitas pessoas zombam, assim como aquelas que viveram no tempo de Pedro. Zombam da promessa. Descrentes agora vivem a vida sem se preocupar com a eternidade, com os planos eternos que Deus tem. Essa é uma esperança que eu e você precisamos desenvolver todos os dias dentro do nosso coração. Sabe, gente, há alguns anos atrás eu tomei uma decisão. A decisão de, em todos os meus sermões, em algum momento dizer, pregar que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que aquele que há de vir virá. Aquele que há de vir virá e não tardará. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Ele tem misericórdia de nós. Quem sabe por isso não voltou ainda. Mas Ele vai voltar. Eu quero aqui me colocar junto com Pedro. Claro, quem sou eu para me colocar ao lado de Pedro? Mas junto com Pedro, eu quero dizer para você aqui nessa manhã que Jesus vai sim voltar. E a realidade que hoje nós vivemos anunciam em alto tom que o Senhor está voltando. Você está ligado nisso? Está prestando atenção nos eventos que estão acontecendo? Jesus está voltando. E assim como aquele grande pregador do passado já dizia, já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. 3 pontos que precisamos observar antes da volta de Jesus. Primeiro deles, seja fiel. Segundo, espere sim, mas também apresse a vinda do dia de Deus. Terceiro ponto, mantenha a esperança. Eu quero finalizar com este verso, verso 14. O texto diz: por essa razão, amados, esperando estas coisas, o que diz ali? Empenhai-vos. Esperando a vinda do Senhor, empenhai-vos.